Olá, eu me chamo Ayrton de Teixeira e eu sou aluno de Matemática da Universidade de Brasília. Hoje eu vou falar um pouquinho do Teorema de Silo, dar duas pequenas aplicações e falar de um software chamado GAP. Eu estudei esse tema enquanto bolsista do PetMat UNB e eu fui orientado pelo professor Raimundo Bastos, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Então, primeiramente, eu queria dar um motivo inicial do porquê que o Teorema de Silo é interessante. Então, antes, eu precisaria falar do Teorema de Lagrange. O Teorema de Lagrange diz: seja um grupo finito e H um subgrupo de G. Então, a ordem de H divide a ordem de G. Esse é um teorema bem famoso. Se a gente pensar na recíproca dele, que diz que se a gente tiver um divisor da ordem de G, então vai existir um subgrupo de G cuja ordem é igual a esse divisor. Essa recíproca é, em geral, falsa. Por exemplo, se a gente tiver o grupo alternado A4, ele tem a ordem 12, mas ele não tem um subgrupo de ordem 6, mesmo 6 dividindo 12. Então, o teorema de Silo ele é o resultado mais próximo, num contexto geral, que existe da recíproca do teorema de Lagrange. Antes de enunciar o teorema, eu queria dar duas pequenas definições. A primeira é de P-grupo. Se a gente tiver um primo P, e se o grupo tiver a ordem igual a uma potência de P, então esse grupo vai ser chamado de P-grupo. Uma definição bem intuitiva. A segunda, a gente vai chamar um primo de P e a gente vai escrever a ordem de um grupo G como P elevado a A vezes B, com MDC de P e B igual a 1. É interessante ressaltar que essa condição diz que P elevado a A é a maior potência de P que divide a ordem de G. Então, se existir um subgrupo de G com ordem P elevado a A, esse subgrupo vai ser chamado de P subgrupo de Silo de G. Então, agora a gente pode enunciar o teorema. Bem, teorema de Silo. Se a gente tiver um grupo G e P de A for a maior potência de P que divide a ordem de G, o teorema nos diz basicamente três coisas. A primeira é que todo P subgrupo de G está contido em algum subgrupo de ordem P elevado a A. Essa primeira parte nos diz, em especial, que existe o P subgrupo de Silo para qualquer grupo e para qualquer P. A segunda parte, a gente precisa definir o que é o NP. O NP ele vai ser o número de P subgrupos de Silo. O teorema nos diz que o NP ele vai ser congruente a 1 módulo P e que ele vai ser o índice do normalizador de S em G, onde S é um P subgrupo de Silo de G. Essa segunda parte ela nos dá informações aritméticas sobre esse NP. E a terceira parte diz que quaisquer dois P subgrupos de Silo são conjugados. Tá. Antes das aplicações, eu queria dar dois corolários. O primeiro, ele diz que um P subgrupo de Silo é normal em G, se somente se é o único P subgrupo de Silo de G. Se a gente utilizar a notação do teorema anterior, a gente pode dizer que um P subgrupo de Silo é normal em G, se somente se o NP é 1. Já o segundo corolário, a gente precisa escrever a ordem de G como P elevado a vezes B, de novo, com MDC de P e B igual a 1. Então, o NP ele vai ter que dividir o B. Então, a primeira aplicação que a gente vai fazer é mostrar que não existe grupo simples de ordem 2020. Então, primeiramente, a gente pode escrever 2020 como 2 ao quadrado vezes 5 vezes 101. Então, pelo teorema de Silo, a gente pode olhar para o 101 subgrupo de Silo. A gente sabe que o número de 101 subgrupos de Silo ele vai ser congruente a 1 módulo 101 e ele vai ter que dividir 2 ao quadrado vezes 5. Analisando essas duas condições, a gente vai encontrar que o N101 ele tem que ser necessariamente 1, que é o único valor que satisfaz essas duas condições. Então, como ele é único, ele vai ser normal, então o grupo não pode ser simples, que era o que a gente queria demonstrar. Já a segunda aplicação é a que não existe grupo simples de ordem 616. Bem, a gente pode escrever 616 como 2 ao cubo vezes 7 vezes 11. Então, pelo teorema de Silo, a gente pode afirmar que o N11 ele é congruente a 1 módulo 11 e que ele vai ter que dividir 2 ao cubo vezes 7. Já o N7 ele vai ser congruente a 1 módulo 7 e ele vai ter que dividir 2 ao cubo vezes 11. Então, se a gente analisar essas condições, a gente vai ver que o N11
ou ele é 1 ou ele é 56, e o N7, ou ele é 1, ou ele é 8, ou ele é 22. Então a gente pode analisar alguns casos. Primeiramente, se N11 for 1 ou se N7 for 1, então a gente terminou a demonstração. Porque no primeiro caso, o 11 subgrupo de Silo vai ser normal, e no segundo caso, o 7 subgrupo de Silo vai ser normal. Então, de novo, o grupo não pode ser simples. Então, se a gente supor o N11 igual a 56 e o N7 igual a 8, a gente pode contar os elementos. Bem, por exemplo, se a gente pegar 11 subgrupos de Silo, eles vão ter a ordem 11, que é um número primo. Então, se a gente pensar no teorema de Lagrange, a gente vai ver que a interseção de dois 11 subgrupos de Silo diferentes, nesse caso, ela tem que ser simplesmente a identidade. Então, a gente pode contar da seguinte forma. Então, a gente está supondo que existem 56 11 subgrupos de Silo. Cada um vai ter 10 elementos diferentes dos demais. Então, a gente pode colocar 10 vezes 56. Com argumento análogo, a gente pode escrever aqui 6 vezes 8, onde 8 é o número de 7 subgrupos de Silo, e 6 é o número de elementos distintos dos demais. Nesse caso, a gente encontra 608 elementos, diferentes de 1, que ou estão num subgrupo de Silo, ou estão em um 7 subgrupo de Silo. Porém, a ordem do grupo é 616. Se a gente subtrair 608 disso, sobram 8 elementos. Então, se a gente olhar para o nosso 2 subgrupo de Silo, nesse caso, ele vai ter a ordem 8, porque 8 é a maior potência de 2, que divide 616. Bem, então esses 8 elementos que sobraram, eles necessariamente vão estar nesse 2 subgrupo de Silo, e não pode existir outro, né? Porque senão a gente estoura o número de elementos. Então, a gente sabe que o 2 subgrupo de Silo vai ser único, então ele vai ser normal, então o grupo não pode ser simples. Então, nesse caso, a gente terminou também a demonstração. Então, por último, a gente vai supor o N11 igual a 56 e o N7 igual a 22. Se a gente usar argumento similar ao que a gente usou anteriormente para poder contar os elementos, a gente vai encontrar 692 elementos, o que é absurdo, porque o grupo tem só 616 elementos. Então, dessa forma, a gente tem uma demonstração e, de fato, não existe grupo simples de ordem 616. Bem, agora eu vou falar um pouquinho do gap. Imagine que você quer resolver o seguinte problema. Encontre um grupo G de ordem 2004, no qual 3 subgrupos de Silo de G não é normal, mas não sabe muito bem como começar. Bem, antes eu queria falar que essa é uma história real, que eu fui essa pessoa que queria resolver esse problema, mas não sabia muito bem como começar. Então, vou falar o que é o gap. Bem, como eu disse, o gap é um software, né? Ele é um sistema de álgebra computacional discreta focado especialmente em teoria de grupos. Além disso, ele tem muitos dados sobre vários grupos de várias ordens. E, além disso, como ele não tem bem uma interface, ele precisa de uma linguagem de programação que a gente usa para acessar os dados e conseguir trabalhar com eles. Então, agora eu vou mostrar aqui, eu vou para o Gap para poder mostrar um pouco sobre ele. Bom, aqui eu estou no Gap. Esse não é o Gap em si, é um outro software chamado GGAP, que ele deixa o Gap mais bonitinho, digamos assim. Então, a ideia aqui não é mostrar exatamente como que usa o Gap, mas mostrar o que dá para fazer com ele. Então, eu vou falar de algumas funções que ele tem. A primeira se chama Small Group. Vocês vão ver que ela tem duas entradas. Por quê? A primeira, você coloca a ordem do grupo que você quer. O Gap, ele meio que coloca os grupos de uma dada ordem numa lista. Então, além de dizer a ordem, você tem que dizer a posição que esse grupo está. Então, por exemplo, se eu escrever Small Group 12,1 e colocar para rodar, ele vai me devolver o primeiro grupo de ordem 12. A função isNormal, ela é bem intuitiva. Você dá um subgrupo, você dá um grupo, e essa função verifica se esse subgrupo é normal. Tem a função também que se chama Silo Subgroups. Também é bem intuitiva. Você dá um grupo, você dá um primo, e ela calcula o P subgrupo de Silo. A função Structure Description, ela te dá uma descrição melhor de como que é a estrutura do grupo. Por exemplo, se eu definir G como o quinto grupo de ordem 12 e pedir a descrição dele, e também definir H como o quarto grupo de ordem 12 e pedir a definição dele, a descrição dele, se eu colocar isso aqui para rodar, vocês vão ver que ele me deu o cíclico de ordem 6, produto direto com o cíclico de ordem 2, que é o quinto grupo
de ordem 12, e também deu D12, que é o diedral de ordem 12, que é o quarto grupo de ordem 12 nessa listinha do GAP. Além disso, o GAP também tem estruturas de repetição que são muito presentes em qualquer linguagem de programação. Então, eu escrevi aqui um códigozinho, não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente eu pego todos os grupos de ordem 2004, aí eu pego o 3 subgrupos de sigla desse grupo e verifico se ele é normal. Se não for, eu peço para ele me devolver o grupo. Então, se eu colocar esse código para rodar, ele vai demorar um pouquinho, porque são grupos bem grandes, mas ele vai devolver o grupo que a gente está procurando. Aqui, ele terminou. Então, o grupo que a gente está procurando é o cíclico de ordem 167, produto direto com um grupo alternado de ordem 12, que é o A4. Eu vou ter aqui no meu slide, só para poder mostrar minhas referências. Então, foi isso que eu usei. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado.